lá! Sabe aquela lista gigante de logotipos que aparece antes de um filme brasileiro? Pois é, ela conta uma história e tanto sobre como a cultura é financiada por aqui. E acredite, essa história passou por uma reviravolta e tanto nos últimos anos. Vamos entender o que mudou? Essa cena, que aliás já virou até meme, é o ponto de partida perfeito para nossa conversa. Porque por trás daquela lista de patrocinadores, que às vezes parece interminável, existe um modelo de financiamento que dominou o cenário cultural brasileiro por décadas. E essa não é só uma curiosidade sobre créditos de filme, não. É uma história que envolve bilhões de reais, que fala sobre desigualdade e sobre como uma pandemia acabou virando completamente o jogo. Para a gente entender essa virada, primeiro a gente precisa voltar um pouco e conhecer o sistema que reinou absoluto por muito tempo, o famoso modelo de renúncia fiscal. O coração desse modelo é a Lei Rouanet, que todo mundo já ouviu falar. A lógica é a seguinte: o governo abre mão de uma parte dos impostos que uma empresa pagaria e permite que ela invista esse dinheiro diretamente em projetos culturais. Simples assim. E olha, por quase 30 anos, essa foi a principal, para não dizer a única, grande política de fomento à cultura no Brasil. Era o carro-chefe, sem dúvida. Só que esse modelo, apesar de ter financiado muita coisa legal, acabou criando um país culturalmente dividido. Vamos ver os porquês disso agora. E aqui os números são, bem, eles são gritantes. Entre 1993 e 2018, 80% de todos os recursos da Lei Rouanet ficaram concentrados na região Sudeste. 80%. Enquanto isso, as regiões Norte e Centro-Oeste somadas receberam só 5%. Em outras palavras, o dinheiro da cultura simplesmente seguia o fluxo do dinheiro da economia. Isso acabou aprofundando ainda mais o abismo cultural que já existia entre as diferentes regiões do país. Resumindo a ópera, as críticas eram duas, basicamente. O dinheiro ficava concentrado geograficamente, ali no eixo Rio-São Paulo, e também nas mãos de quem já tinha poder e influência. Isso criava um ciclo vicioso, sabe? Deixando a maior parte do Brasil meio que de fora da festa. E aí veio a pandemia, e com ela o colapso de um sistema que, na verdade, já se mostrava bem frágil. O impacto foi simplesmente brutal. O setor cultural encolheu 11%. Da noite para o dia, milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura perderam completamente sua fonte de renda. A pandemia escancarou a fragilidade de um setor que depende muito da informalidade. Sem shows, sem peças, sem eventos, não tinha renda. O baque foi imediato e duríssimo. Mas como dizem, em toda crise existe uma oportunidade. E foi justamente no meio do caos que novas políticas emergenciais começaram a desenhar um futuro diferente para a cultura no Brasil. E a mudança aqui é fundamental na lógica da coisa. A gente sai de um modelo em que a empresa escolhe o projeto que quer patrocinar para um outro em que o dinheiro público vai direto para os estados e municípios distribuírem. Na prática, isso democratiza o acesso e faz o recurso chegar lá na ponta, sabe? Para os produtores menores, para a galera de todas as regiões. O que começou como uma resposta de emergência, com a Lei Aldir Blanc, acabou evoluindo. Depois veio a Lei Paulo Gustavo, com foco especial no audiovisual, que sofreu muito, e hoje a gente já tem uma política nacional mais robusta e permanente a partir disso. E qual o resultado disso tudo? Bom, agora a gente tem um ecossistema de financiamento muito mais diverso. A Lei Rouanet não sumiu, ela ainda existe, mas agora ela divide o palco com outras ferramentas importantes, criando um sistema bem mais equilibrado. E toda essa mudança na política reflete uma nova visão, uma nova maneira de enxergar a cultura. Ela não é só a arte, ela é também um motor poderosíssimo para a economia. E os números são de cair o queixo. A economia criativa já representa 3,6% do nosso PIB. Sabe o que isso significa? É mais do que a indústria extrativa, por exemplo. É um setor que gera milhões de empregos e faz a economia girar. Então, a grande virada de mentalidade foi essa. A cultura deixou de ser vista como um coitadinha que precisa de ajuda e passou a ser entendida como o que ela realmente é, um investimento estratégico para o futuro do país. Mas essa história não acaba aqui, não. Um novo e importantíssimo campo de batalha está se abrindo. E ele está bem aí, na tela do celular, do computador e da TV. A evolução foi muito rápida, né? Em pouquíssimos anos, saímos de leis emergenciais para uma política nacional estruturada. E o debate da vez, o que está pegando fogo agora, é um dos maiores desafios do nosso tempo, o streaming.
E a urgência desse debate está toda nesses números aqui. 92% do conteúdo que a gente consome nas plataformas de streaming é estrangeiro. Apenas 8% é produção nacional. 8%. E aí fica a grande pergunta que vai guiar os próximos capítulos dessa história. Será que as gigantes globais do streaming, que lucram rios de dinheiro com o público brasileiro, deveriam ser obrigadas a investir uma parte disso nas nossas próprias histórias? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do que a gente vai assistir nas nossas telas.